Graça e paz do Senhor Jesus, para todos. Quem leu aí o Levítico 21, bênção pura, né? Vamos lá então ler mais uma vez, nessa noite, Levítico 21. Se você perceber alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você, Levítico 21, que diz: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo, exceto com parente mais chegado a ele, como sua mãe, o seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, ou sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não tenha marido. Por ser principal do seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Os sacerdotes não raparão a cabeça, os cantos da barba, nem farão incisões no corpo. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Santos serão. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Tu os considerarás santos, porque oferecem o pão do teu Deus. Serão santos para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, prostituindo-se, desonrará seu pai, com fogo será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desonrará, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as vestes. Não se chegará a cadáver algum, não se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe, não sairá do santuário, a fim de que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, essas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, pois assim não profanaria a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Nenhum homem que seja coxo, cego, desfigurado ou deformado, nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada, ou for corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados, nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não se aproximará do véu nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os israelitas. Queridos, continuamos então lendo leis que nós vamos ver ainda muitas delas, até o capítulo 27, nós vamos ver o Senhor Deus tratando da santidade. O tema é santidade, santificação, como os irmãos têm visto, tá? E agora então nós encontramos no capítulo 21, leis acerca dos sacerdotes. Irmãos, é importante notar que Deus se preocupa também com aqueles que estão na frente ministrando. Parece que Deus tem leis só para quem está lá no banco, só para quem é ministrado, mas não, Deus se preocupa também com aquelas pessoas que estão na frente da igreja ministrando, seja pregando, seja tocando, seja dirigindo uma música, seja dando um testemunho. Então a gente precisa entender, e esse capítulo 21 mostra o cuidado de Deus e a preocupação de Deus com isto. A grande verdade é que tem pessoas que pensam, irmãos, que não há diferença nenhuma entre quem está no banco e quem está servindo. A gente precisa entender, toda pessoa que decide, eu quero servir a Deus, Deus tem um padrão mais elevado para aquela pessoa, essa é a verdade. Por exemplo, os irmãos estão lá na portaria, na porta da igreja,
Existe um padrão mais elevado para eles do que para qualquer outro irmão que não está em serviço na casa de Deus. Essa diferenciação é importante. É comum as pessoas não entenderem isso, e quando você chega nelas para cobrar delas esse padrão, exigir delas, elas ficam com raiva da gente. É muito comum. Então eu até falo direto para os irmãos, fiquem sabendo que para nós que estamos servindo a Deus, Deus olha diferente, Deus cobra mais. E esse capítulo 21, quando vai falar dos sacerdotes, é claro que o que está escrito aqui não é aplicável a nós ao pé da letra, até mesmo porque o culto que existia no Velho Testamento, querido, você sabe muito bem, a gente cultua a Deus exatamente como cultuava no Velho Testamento? Não cultua. Mas isso deve ser aplicado, os valores espirituais por trás de cada figura dessa, que Deus cobrava sim ao pé da letra. Lá no Velho Testamento, eu tinha que cumprir isso aqui, porque era o que Deus exigia. E Deus aqui, os irmãos viram na semana passada, no capítulo 20, que as penas para diversos crimes, na verdade a pena ali era a morte. Não teve nenhuma que o camarada ia sair, ia ficar suspenso da ceia, né? Tem igreja que faz isso, né? O camarada comete um pecado, você está suspenso da ceia tantos meses. Aqui a gente tem isso. Aqui na quinta igreja a gente tem disciplina para quem trabalha. Às vezes a gente chega e determina para a pessoa, você vai ficar tantos meses, 6 meses, 5 meses, ou até mais, até que você consiga mudar o comportamento, aí você volta para o cargo. A gente tem disciplina. Mas só que no Velho Testamento a disciplina não era nem dada por homem, era dada por Deus, e era determinante. Você viu? Determinada falha que a pessoa cometia, ela tinha que ser morta, tinha que matar aquela pessoa. Aqui vocês vão ver que se uma pessoa cometesse uma falha aqui, ela tinha que ser queimada. Quem é que lembra qual a pessoa que tinha que ser queimada? A filha do sacerdote que se desonrasse. Ou seja, o que tem a ver a filha de um pastor com o pastor? Mas lá estava dizendo que se a filha do pastor se desonrasse, não é desonrasse o pastor não. Vou traduzir para você. Quem entende o que quer dizer esse versículo aqui, apesar que nós já estamos pulando? Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, o que quer dizer isso? Tendo relação sexual antes do casamento. Sem chance. Então, querido, isso é para você ver que na verdade isso não é aplicável ao pé da letra, mas aí existem valores. Você lembra lá em Timóteo, lá na frente, que fala que o camarada que quer servir a Deus na igreja, o bispo, o diácono, ele tem que ter a sua casa como? Tem que trazer a sua casa sob disciplina, debaixo da autoridade dele. Eu conheço um irmão muito querido e muito amado, que era diácono. Um dia ele chegou e falou, pastor, eu quero entregar o cargo de diácono. Eu falei, não, irmão, não entrega, continua. Ele falou, sabe por quê, pastor? Porque eu não consigo trazer a minha casa debaixo da autoridade. Eu falei, que conhecimento que ele tem. É isso que a Bíblia diz. Aí você vai se perguntar, o que quer dizer, o que tem a ver a minha família comigo? Não tem a ver comigo, tem a ver com o quê que nós estamos falando? Com o ministério. Não tem a ver comigo e nem com você, tem que a ver com o ministério. Se eu almejo o episcopado, o bispado, o diaconado, se eu almejo algo na obra do Senhor, é princípio que está repetido lá no Novo Testamento em Timóteo. Quem achar aí depois pode ler se quiser. Então, querido, é a exigência. Então eu quero trazer isso para você, só para que você entenda. Estamos no capítulo 21, trazendo leis acerca do sacerdote, e essa lei chega, a abrangência dela chega à casa do sacerdote. E eu preciso que cada um que trabalha nessa igreja entenda que hoje não é diferente. Como li lá, como eu citei o texto lá de Timóteo, a nossa casa tem que estar sob o controle do Senhor e debaixo de autoridade, disciplina, se nós queremos servir a Deus e agradá-lo. Essas leis que nós vimos são acerca dos sacerdotes. E o mais incrível que já começa dizendo aí que o sacerdote, irmãos, não poderia se contaminar com nenhum cadáver. E isso me chamou a atenção. Mas por que Deus estava dizendo que o sacerdote não podia se contaminar com nenhum cadáver? Isso você vai ver até o versículo 4. Olha, uma vez que a morte é o resultado do pecado, é o salário do pecado, o sacerdote, irmãos, era considerado imundo se ele tivesse contato com o corpo, com o cadáver, com mortos.
E também sequer ele podia exibir sinais externos de luto, porque quando esses versículos a seguir vai dizer que o versículo 5, 6, vai dizer assim: o sacerdote não raparão a cabeça, os cantos da barba, nem farão incisões no corpo, santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece as ofertas queimadas. Esses 5 e 6 aqui, isso são atitudes pagãs com relação ao luto. O camarada raspava a cabeça, rapava os cantos da barba. Eu estou com a barba, não sei quanto tempo que tem, que eu estou com ela aqui, mas já não estou aguentando mais. Eu não suporto barba. Só que um sacerdote daquela época, ele não podia cortar a barba, como ele não podia também raspar os cantos. Por isso que o judeu ortodoxo, aquele que ainda serve, tenta servir debaixo da lei, você pode notar que os camaradas amarram a barba. Não sei se você puxar lá na internet, você vai ver. Tem uns que amarram a barba, eles fazem uma trança mesmo. Eu já vi muita trança daqui, da trança para lá. Agora imagine se aquele povo tem tendência a ser barbudo. Eu devo ter umas 2 semanas que eu não faço. Talvez, eu não lembro. Eu fico só falando, vou fazer amanhã, e não faço. E já tem assim enjoado. Imagina você viver 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, como os homens viviam naquela época, sem cortar as pontas da barba. Mas era o que Deus determinava. Isso é muito bom a gente pegar esses valores espirituais e aplicar hoje por uma razão. Deus não quer que eu fique com a minha barba, irmãos, como aqui está dizendo. Isso não é, eu já disse para vocês que não. Mas o que nos ensina essas leis que você poderia aplicar para hoje, sua vida devocional, sua vida de servo de Deus? Pensa aí, quem quiser pode falar. Eu penso uma coisa: fugir da aparência do mal é a maneira que ele vê, mas eu queria que alguém visse o que eu vejo. Deixar a minha barba, nunca poder cortá-la a minha vida toda. Hein? Obediência, está quase chegando lá. O que você falou? Hein? Sacrifício, o que você falou? Hein? Zelo, mas a palavra que eu queria era sacrifício. Por quê? É fácil. É esses valores que a gente tem que pegar lá e trazer para cá. Deus te pede às vezes uma coisa boba e você faz pirraça e não faz. Boba, Deus te pede às vezes boba. Às vezes Deus toca no teu coração e te pede só um dia sem comer, um dia para você jejuar e orar, e você não consegue. Às vezes Deus te pede só uns minutos do seu dia em comunhão com Ele, e você não faz. É esses valores que eu trago para cá. Eu digo para todo mundo e bato no peito e falo, né, e cada vez mais isso é confirmado para mim, que a nossa família tem um chamado sacerdotal, pastoral. Onde a gente vai, a gente é útil na obra de Deus. A gente não pede, eu não sei, talvez vocês não tiveram experiência de sair para outra cidade, para outro país, mas eu já tive. Gente, você chega lá e você esconde atrás de uma igreja, Deus te põe para trabalhar e fazer qualquer coisa. Eu entrei numa igreja um dia nos Estados Unidos, a igreja que eu finquei nela, que eu entrei para ela, no outro ano, eu estava fazendo, sem pedir, ninguém me conhecia, comecei a trabalhar. Aí daquela igreja eu fui ajudar uma outra, mas eu vi que lá naquela igreja era feio a situação, muito feio, ao ponto da igreja desmantelar toda. Eu senti de Deus, não fica nesse lugar aqui não, vazei fora. Aí eu fui para uma outra passear, assistir um culto, uma igreja assembleia. Ainda falei com a Nasceu, vamos ficar escondidos bem lá atrás, na hora que terminar o culto nós vazamos fora, que eu não quero saber de nada, eu quero descansar, eu quero sentar no banco e aprender da palavra de Deus, eu preciso. Eu fui daqui novo convertido, irmãos, eu fui para lá, para os Estados Unidos, eu tinha 3 anos de crente, então eu quero ficar no banco, eu quero escutar, eu quero aprender. Aprendi pouco 3 anos aqui. Quando eu chego lá, nunca vou esquecer, o pastor no final do culto para encerrar, olhou, você aí, ó. Você aí, eu escorreguei bem assim, do lado da Nasceu, Daniela e Raquel novinho, você aí, ó, não sai que eu preciso conversar com você. Eu falei, Senhor, lá vem, crente, e veio mesmo. Porque Deus tocou no meu coração isso, aquilo, eu preciso de ajuda. Esse professor é doido, eu gosto de gente doida assim, nós é cheio de regra, não é? Nós somos cheios de regra, não é assim? Chega alguém aqui, a gente fica, não pode, tem que fazer um curso, tem que fazer aquilo, não tem? Nós somos assim, eu gosto de gente doida assim. O cara chegou para mim, já rasgou o verbo, eu estou precisando de ajuda, porque a igreja lá tinha 12 membros no início do ano. No final do ano ela tinha 409 ou 490, eu não lembro. Você imaginou o que é ter 12 no início do ano, no final do ano ter 409? Nós não temos isso aqui, e a gente acha que está cheio, não é?
Então você vê por que Deus mostrou para ele eu lá atrás, e ele foi, me chamou e falou, ó, como é que eu não, me apresentei, ele falou, ó, é o seguinte, eu preciso de ajuda, e Deus tocou no meu coração, e eu peguei, como é que eu ia falar? Não, eu sabia tocar meu violãozinho, eu dirigi um louvor, e o camarada me pede para ajudar no louvor, mas eu não queria. Então, querido, eu bato no peito e digo assim, não por orgulho, mas por muita alegria, que somos uma família de obreiros, está no sangue, não adianta correr, pode esconder que você vai trabalhar, você pode ir para onde for, e eu vejo isso na nossa família, para todo lado, todo canto. Mas agora eu quero dizer para você que é preciso ter também esse discernimento de que ser uma família de sacerdote é muito bom, mas a gente tem um alto preço a pagar, muito alto. E quem da nossa família não quer entrar, né, não quer entrar no sacerdócio por causa do sacrifício, sofre. E sofre feito um burro de carga, mas não entende. É um chamado sacerdotal. As pessoas só vê o lado bom da coisa, vê as almas se convertendo, as almas edificadas, mas é preciso saber que por trás disso tem um sacrifício. E o que nós estamos vendo aqui é muito, o camarada não podia se contaminar com o morto, não podia nem tocar no morto, nem encostar, não podia. E se você vai ver lá na frente, eu coloquei lá na frente, ali, na do luto, eu já coloquei. Se você vai notar que além de não poder tocar, ele sequer podia exibir sinais externos de luto, porque rapar a cabeça e os cantos da barba, fazer incisão no corpo, e também que embaixo tem uma outra aqui, que é rasgar as vestes, tudo isso, querido, era sinal de luto. Sabe o que é? Morre um parente seu, e você sequer pode ficar com aquela cara assim. Como é que a gente fica quando morre um parente? Nem lembro. Minha mãe foi a última, né, que faleceu. Me é vedado o direito de ficar resmungando para o canto aí, porque eu sou um servo de Deus e Ele me chamou para servir. Essa é a lição. Amém, igreja? Isso é bom para falar no dia da reunião lá dos pastores, né? Pega mais dor, então a reunião de obreiros. Me é vedado o direito de ficar por aí resmungando. É a lição. Ah, pastor, mas eu estou muito triste. Dane-se. Deus te deu um ministério. Porque ali, quando eu coloquei sinais externos de luto, ali o texto oculta o sinal interno. O texto não mostra como é que o camarada está sofrendo lá por dentro. E Deus não está nem aí. Ele está dizendo que para ministrar na minha casa, te é vedado o direito de mostrar para as pessoas. Lembra lá no Novo Testamento, a palavra orientando quando você for jejuar, o que você tem que fazer? É para fazer isso. Unge a tua cabeça, toma um banho e dá uma de que não está nem jejuando, aleluia, glória a Deus, morrendo de fome, aleluia, glória. Isso é fingimento? Não, não é fingimento, é uma exigência, um sacrifício que Deus exige daquele que quer ser luz, daquele que quer ser canal divino, canal de Deus, aquele que quer levantar o caído. Que caído eu vou levantar? Se no dia que a minha mãe tivesse morrido, a minha melhor amiga, a Nácio sabe disso, e não fica nem com inveja, que agora ela passou a ser a melhor amiga, porque minha mãe já foi, minha melhor amiga foi embora na minha cara, e eu falei, danadinha, você me deixou, e agora? O que eu vou fazer? Eu estava do lado dela assim, quando ela morria, eu não podia ir lá, só escutava eles 45 minutos dando choque, né? Pá, e tá. E eu falei com o enfermeiro, ô Sérgio, pede para parar, rapaz, minha mãe não vai voltar, chegou a hora dele. Ele chorou, porque ele conhecia ela, que ajudava a fazer a hemodiálise dela, chorou e falou, Edgar, eu não posso pedir. É lei, é regra, é procedimento, no mínimo tantos minutos, e eles vão fazer os 40. Rapaz, está arrebentando a minha mãe, falei com ele, ela não vai voltar. Chorou o camarada. Cheguei lá, estava toda roxa, de tanto choque, quentinha, quando eles me deixaram ver. Morreu do meu lado, minha melhor amiga. E Deus me diz, não se dê ao luxo de mostrar para eles que você está triste, porque eu te escolhi para levantar o caído. Que coisa. É essa a lição, querido. A maioria de nós não entende que Deus chama as pessoas, Ele capacita, mas ao mesmo tempo Ele exige das pessoas algo. Tudo bem, pastor, eu quero chorar o meu doente, chore. Quero chorar o meu doente, o meu morto, falei errado. Morreu, eu quero chorar, chora. Mas Deus está, para e pensa. Deus está nos querendo livrar de quê, na verdade, nós estamos na frente? Se eu ficasse doendo muito, perdi a mamãe, perdi, o que ia acontecer comigo?
Depressão. Falar em depressão, quinta-feira que vem, quem tem a TV Caravelas aqui? Ninguém, né? Porque passa só na net. Eles me entrevistaram lá para falar sobre depressão. Ainda bem que nós não temos net. Mas tem lá no YouTube, lá, quem quiser ver depois, eu vou ver. Ver se eu fiquei direitinho lá. Se eu não falei muita besteira. Querido, vou te dizer uma coisa. Se eu ficar com muita murrinha, eu vou entrar numa depressão terrível. Que ministro é esse que não entendeu que Deus quer nos livrar dessas coisas? Existem valores por trás disso que a gente precisa meditar. Então a gente precisa tomar cuidado, querido. Esse texto vai nos orientar sobre isso, tá? Então isso são sinais: rapar a cabeça, rapar a barba, e lá na frente cortar, rasgar as vestes, também é sinal de luto, de desespero, e Deus livra ele. Então é negado esse privilégio, que é o camarada ficar por aí se condoendo. É o que Deus exige do sacerdote nessas leis que nós estamos vendo. Deus também, irmãos, agora é aquilo que eu disse para vocês no início, do versículo 7 até o 9, você vai ver que Deus dá um alto padrão também para o sacerdote quanto ao tipo de mulher que ele pode se casar, tá? O versículo 7 ao 9 vai falar isso. E depois também um alto padrão com relação aos filhos do sacerdote. 7 a 9 vai falar: não tome mulher prostituta ou desonrada, nem repudiada do marido, porque o sacerdote é santo, e tu considerarás santo porque oferece o pão do Senhor. Serão santos porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E o 9 vai dizer: se a filha de um sacerdote se desonrar, prostituindo-se, desonrará seu pai, com fogo será queimada. Todo filho, toda filha de um obreiro deve crescer sabendo disso. Não que ela será queimada se ela se desviar dos caminhos do Senhor, mas ela deveria cuidar da sua vida, uma vida santa na presença do Senhor, porque isso é exigido do sacerdote. E eu quero dizer para vocês, a lei do casamento ela não se repete, mas a lei da filha e do filho do sacerdote, ela se repete no Novo Testamento, lá em Tiago, quando diz que ele tem que trazer a sua casa sob o controle, o devido controle. A gente precisa zelar, tá, irmão? Da palavra de Deus. E aí, outra vez, Deus vai cobrar também do sacerdote não dar sinais de tristeza, não podendo sequer afastar-se do templo, porque ele é santo. Você vai ver o sumo sacerdote entre os irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Rasgar as vestes era uma atitude muito comum na hora do desespero. Tipo, eu recebia uma notícia ruim e eu pegava e rasgava as vestes. Aquilo era um sinal. Cinza na cabeça, você lembra lá? As pessoas jogavam cinza na cabeça. Aquilo é sinal de desespero, sinal, sei lá, era algo, um sinal externo de profunda tristeza. Deus está vedando isso dele. Aí que eu digo para você, o que Deus está dizendo para nós? Que nós precisamos estar de tal forma na presença dele, para apresentar para as pessoas um espírito renovado e alegre. Amém, igreja? Eu aqui na frente, eu tenho que apresentar para você um espírito renovado e alegre. Eu estou com o espírito triste aqui agora? Seja sincero, pelo menos normal, não é? Não está? Mas depois eu vou tirar dali, ó. O dia inteiro eu estou no mal-estar terrível, eu já fui no banheiro pelo menos umas 10 vezes hoje. E antes de começar o louvor, corri lá, você viu? Aí eu tenho que estar aqui agora. Ô gente, me ajuda. O que eu estou fazendo para a perna abaixo, me ajuda. Ai. Tá vendo? Foi de Deus esse fato. Eles viram lá em casa, comi nada demais, nada. E de repente comecei aquele mal-estar, aquela dor no corpo, aqueles sintomas de febre, banheiro. Eu cheguei, orei a Deus, Deus não me deixa ir no banheiro. Aí eu sentei ali, me deu vontade, corri lá, pus a mão na barriga e falei: Senhor, segura até eu terminar o culto. Depois que eu terminar, pode mandar ver. Fiz essa oração, está aí seguro, tranquilo. Agora, para e pensa, que direito eu tenho de estar aqui com aquela cara de quem fez para a perna abaixo o dia inteiro hoje? É isso que eu estou querendo pôr para vocês, e eu pego o meu exemplo hoje. Claro que eu devo estar meio abatido mesmo, da atração, não é? Estou tomando muito líquido. Mas, querido, é isso que Deus cobra de mim e de você. Agora, irmã, você serve a Deus, você está na tua TPM e você chega pisando nas ovelhas de Deus. Está entendendo? TPM não é maldição, não.
Eu não quero nunca para mim. Tem muito homem querendo ser mulher, e que show disso. Eu acho que Deus tinha que dar uma TPM daquelas bravas para quem quer inverter o sexo, para ver como é que é bom. Sim, tinha que dar daquela bruta, aquela que leva para o hospital para aprender. Porque Deus me fez homem, eu não sei o que é isso, mas eu sei o que as mulheres sentem nessa época. Mas agora, Deus está dizendo aqui, que direito você tem de naquele dia sair pisando em todo mundo? Claro que o marido, o pai, deve saber, e não irritar sua filha, não irritar sua esposa. Enfim, eu não posso te irritar, eu tenho que entender. Mas agora você tem algum direito de, no dia que você estiver lá na sua, como é que chama a Bíblia fala? No costume das mulheres, né? É assim que a Bíblia diz. Que direito você tem de sair pisando nas ovelhinhas de Jesus Cristo? Tem nada a ver, é isso que esse texto está querendo dizer, queridos. Amém, irmãos? Isso é um bom estudo para a liderança, para a obreiro, para a gente entender. É uma fase natural da tua vida. Eu lamento que você tem que passar por isso. Eu sei o que é isso. Eu já falei que o meu destino é viver no meio de mulher. Lá em casa eu era o único filho no meio de 4 mulheres. E meu pai, ele foi embora, eu fiquei. Eu caso só mulher. Falei, Jesus tem misericórdia, o destino. Mas eu sei o que é isso de vivência. Respeito, aprendi a respeitar, a compreender. Mas eu quero que você entenda, querido, que não é direito nosso vir para aqui ministrar no louvor. Já imaginou as irmãs daquele jeito? E aí, quando o som tal, sai brigando com todo mundo. O Espírito de Deus não flui. E ninguém tem a ver com isso. Como o meu dia de hoje, por exemplo, não tem a ver. Eu tenho que chegar aqui normal, pedindo a Deus graça, vitória. Estou em vitória, em nome de Jesus, estou em vitória. E vamos seguir até o fim, dar conta do recado. Seria o caso de eu ligar para alguém, corre. Lucas, que está lá atrás, mas diz ela, é o caso de eu correr. Lucas, me socorre, que eu estou assim. Não, eu preferi fazer o quê? Deus só vai me ajudar. Eu posso dar vontade de ir no banheiro 300 vezes, Senhor, mas na hora que eu vir para frente aqui, me segura e me ajuda. É melhor uma atitude de fé do que me entregar. Então, querido, é isso que esse texto está dizendo para nós, tá? De uma maneira bem diferente. Então, quer dizer, outra vez Deus cobra ele não dar sinais de tristezas, não podendo sequer afastar-se do templo. Sinais de tristeza, eu quero que você entenda, querido, não quer dizer que você não esteja triste. Então, quando a irmã estiver aqui na frente, não quer dizer que a vida dela tem que estar um paraíso. Deus está cobrando. Eu não quero que você dê sinal de tristezas. Eu não quero que você se rasgue porque o teu mundo está desabando lá fora. Eu não quero que você se desespere. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Agora, para e pensa. Muitos chamariam isto de fingimento e de teatro, que eu já ouvi isso. Mas não é teatro, querido. É Deus te colocando no teu lugar de ministro. Daquele que tem autoridade para dizer para qualquer pessoa, ó, você não precisa deixar de ir na igreja por causa de uma caganeira, não. Porque Deus sustenta. Amém, irmãos? Ninguém nem viu o que eu falei, glória a Deus, depois eu tiro dali. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente deixa de vir na igreja por qualquer coisa. Será mesmo que aquela dor era bastante para te tirar daquele culto maravilhoso? É isso que a lição está colocando para nós. Será que era necessário? Você sabe que eu já vi com tudo programado? Eu vim com um plano B, apesar que eu não queria um plano B. Meu plano B é qualquer coisa eu vazava fora, vocês se viravam aqui e depois eu voltava. Tem alguma coisa feia nisso, se acontecesse? Não, querido, mas por que a gente põe um impedimento? Não, eu não vou hoje porque eu estou doente. Não vou porque eu estou... Será por quê? É isso que a Bíblia está trazendo para nós, e por isso que eu esperei uma palavra que se aproximasse de sacrifício, que o que está dizendo para nós aqui é um peso. O sacerdócio é um peso. Ministrar na igreja é um peso, seja lá na porta, seja aqui na frente, seja de zeladoria, dando aula, pregando, no data show, nas decorações, seja o que for. A Bíblia está dizendo para nós, é um esforço. Por isso que a gente fala trabalhar na obra do Senhor, é um trabalho, é um esforço. Só que a maioria de nós não entende de onde vem essa diretriz, essa direção para nós não abandonar o barco em determinados momentos, tá bom? Então a gente vê, eu frisei essa palavra, outra vez Deus cobra dele, não dá sinais de tristezas, porque eu quero que você entenda, não é que você não vai estar triste, vai estar triste, mas você não tem que dar sinal de tristeza. E eu estou dizendo para você, não é hipocrisia, nem fingimento, nem teatro, é uma experiência que Deus dá para aquele que ministra. Eu já orei para a gente ser curado aqui na quarta-feira, e o camarada foi curado. E eu estava doente tomando remédio. Nunca vou esquecer. Orei, o irmão na outra quarta, ô pastor Edgar, o senhor orou e eu fui curado.
E eu falei, oh meu Deus, e o camarada, ele é que não sabe que eu estava a poder de remédio, tomando remédio, doente. Isso é para a gente não nos gloriar jamais e dizer que foi eu. Então, querido, não é que você não vai estar triste. O texto aqui não trata do seu interior, tanto que fala para nós, para não rasgar as vestes, não é cortar o cabelo, a ponta da barba, que era sinal de luto. Por quê? Está dizendo que você não expressar externamente aquilo. Lembra de Nadab e Abiú? Quando esses dois jovens morreram, o que Deus falou com o pai deles? Não reclama, não sai do templo, não deixa o serviço, e sequer você vai enterrar o seu filho. Outros vão pegar e vão enterrar, fica no teu lugar. Então é isso, querido. Para muitos de nós, às vezes, vir ao culto, cumprir a tabela, vou chamar até de cumprir tabela, porque os irmãos entendem, cumprir tabela é que tem que a gente vai, lambuza e vai embora. Para muitos de nós, cumprir tabela já é difícil. E Deus está dizendo o quê? Está mostrando para nós com esse exemplo o quê? Que a gente precisa de mais comprometimento com a obra do Senhor, principalmente naquilo que a gente tem que fazer. Venha, cumpra o teu papel, a menos que você não possa mesmo. Quero dizer a vocês aqui que esses extremos têm limites, tá? Você estuda, cumpra o teu horário na faculdade, na escola. Você trabalha, cumpra o teu horário no trabalho. Mas tirando disso, meu irmão e minha irmã, Deus está chamando a gente na regulagem feio com a questão do comprometimento com a obra do Senhor. Tá bom? Teve um dia, minha mãe morreu no dia 8, se eu não estiver enganado, foi sexta. Nós enterramos minha mãe no sábado. Aí no domingo eu preguei. E teve alguns irmãos que falaram, pastor, não vai, não prega. E eu lembrei desse texto. Falei, por que eu não vou pregar no domingo? Ela só morreu. Está vendo? Ela só morreu. Descansou do sofrimento, foi para a glória, foi se encontrar com o Senhor, para lá o Senhor julgá-la, céu ou inferno. Então, é um processo. Está vendo? Deus não nos dá esse direito quanto obreiros, irmãos, de ficar doendo e carregando aquele peso. Então, quer dizer, tive que trabalhar isso no meu coração. Ela morreu e vamos lá e vamos seguir em frente. Ela foi, daqui a um tempo seremos nós. É um processo e passou e acabou e aí vamos embora. Então, queridos, eu quero que vocês entendam o que Deus está querendo dizer quando Ele proibiu os sacerdotes dessas coisas que eram muito comuns, principalmente entre os pagãos. Deus estava estabelecendo esse padrão. Quero que você entenda que essas leis são para o sacerdote, não é para a comunidade de Israel. É preciso fazer essa diferença, tá, irmão? É para os sacerdotes, não é para a comunidade de Israel. A comunidade de Israel era outra coisa. Mas eu estou falando para vocês como se estivesse falando para sacerdotes. Homens e mulheres que querem ser instrumento nas mãos de Deus para servir ao Senhor. Por isso, trago essa palavra, tá? Bem, o restante do capítulo, irmãos, aí vocês vão ver, que é do 16 até o 23, vai se referir às limitações físicas que desqualificariam o homem para o serviço sacerdotal. Você vai ver 16 dizendo assim: disse o Senhor a Moisés. Aí ele vai começar a dizer: nenhum dos teus descendentes, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, está falando só com Arão, está vendo? Nenhum dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aí você vai ver uma lista, mas uma lista grande de limitações físicas que impediriam a geração de Arão de servir lá dentro do templo, de ser um obreiro, tá? E é muito bonito que a gente vê isso. Só trata aí de limitações físicas. Eu vou até ler o restante para que você entenda, tá? Nenhum homem, verso 18, nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará. Aí começa a dizer: nenhum homem que seja cego, que seja coxo, desfigurado ou deformado. 19, nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. 20, ou for corcunda, não sei se vocês já viram algum corcunda, vocês já viram, irmãos? Antigamente tinha muito, hoje não tem mais. Não é só você ter isso aqui um pouco curvado, não. Geralmente o corcunda era corcunda mesmo e tinha até uma
uma elevação grande aqui nas costas, tá? É aquele que a Bíblia está referindo, porque muitos de nós chama que é corcundo, por causa da postura de sentar. Não é essa pessoa não, tá? 20, ou for corcunda, ou anão. Meu Deus, até o anão está aí na lista. Agora, eu só não sei de que estatura para baixo que é anão. Alguém sabe? Sinceramente, eu não tive a curiosidade. Tem que ser diagnosticado, não é só a altura, né? Isso mesmo, tem que ser diagnosticado. O anão, ou que tem qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou testículos esmagados. Olha para você ver, testículo esmagado. Quem vai andar mostrando testículo? Até, não é? Deus sabe. É isso que eu quero que os irmãos entendam, para depois a gente chegar às conclusões. Não sei se eu coloquei ali, mas é aí que eu quero chegar. Como eu disse para vocês, esses princípios não são aplicáveis nos dias de hoje, mas as lições e os valores espirituais a gente tem que pegar. É aí que eu estou notando para você ver. E depois vai o versículo 21. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então pare para você pensar. Eu pus ali, né, mas essa era a pergunta que eu queria colocar para vocês. Por um lado, nós sabemos, irmãos, que o serviço ministerial exige pureza, exige santidade. E até mesmo as ofertas de animais oferecidas a Deus no Velho Testamento, em Levítico 1, está muito claro, tinham que ser sem defeito. Só que agora Deus coloca isso para o homem ou os homens que iam servi-lo. Mas eu tive uma resposta de Deus muito tranquila com relação a isso, porque jamais Deus faz acepção de pessoas, e jamais Deus avaliaria alguém, você sabe muito bem, por causa da sua dificuldade, da sua doença ou enfermidade. Você nem imagina o que eu orando, eu falei, Deus, mas me explica isso aí, porque eu sei que o Senhor está dizendo exatamente isso que a gente está lendo. A pessoa não podia servir o pão lá na hora do sacrifício. Mas para e pensa comigo, irmão, numa coisa. Uma empresa, uma indústria, pode admitir o cego, o coxo, para qualquer atividade dentro dela? Pode ou não pode? Hein? O cego daria para trabalhar no caixa de um banco? Por que não? Porque ele não ia conseguir conhecer o dinheiro. Hein? Não é? Então é isso que eu falei, Deus, mas me explica isso aí. Você lembra que Deus atrela vários princípios à fé? Ele proíbe comer sangue, porque nós já sabemos, isso aí os estudos, os teólogos, os entendidos, sabem muito bem. Proibia comer o sangue, porque o sangue, ele diz que tinha vida, e ninguém pode dar vida, então ninguém pode comer. Mas na verdade, lá no fundo a gente sabe, no sangue circula tudo quanto é doença. E Deus estava ali atrelando a fé a algo que era útil para a saúde. Quando Deus proíbe comer a gordura do sacrifício, toda ela tinha que ser queimada, o que Deus estava prevenindo ali? Doença do coração, doença circulatória. Então Deus sempre atrelava a fé. Deus proíbe o homem relacionar-se com a mulher no período da menstruação, nem precisa dizer, atrelou a fé, mas ali Deus estava fazendo um trabalho de saúde pública tremendo para evitar muitas doenças, que hoje seriam evitadas se as pessoas se cuidassem. E foi aí que então parei para pensar, meu Deus, mas por que Deus aqui proíbe e diz que não pode servir tais pessoas? Mas para e pensa, eu li até o versículo 21, que ele não podia servir porque ele tinha defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Veja o versículo 22, o que diz aí, quem quiser pode ler para mim. Ele não podia oferecer o pão, mas veja o que diz o 22. Está vendo? O camarada podia estar dentro do santuário, ele poderia ver tudo, mas não poderia trabalhar, oferecer o pão. E ele poderia comer do pão do Santíssimo e até do pão que estava no santo, nos dois lugares. E quem comesse morria, mas ele podia. Sabe o que Deus tocou no meu coração? Para e pensa. Como é que o camarada com uma limitação física poderia trabalhar
num ambiente em que ele tinha que andar o tempo todo, pegar coisas, carregar coisas, levar coisas, lavar coisas, limpar coisas, matar coisas e não matar. Para e pensa, não ia conseguir. E jamais poderia. Vocês lembram lá lá no templo era um movimento doido. Todos os dias tinha sacrifício, todos os dias tinha aquele ritual. Lá na entrada do templo, o camarada colocava a mão na cabeça, e aí do animal entregava para o sacerdote que vinha, que degolava, e que colocava o sangue em determinado lugar, e que colocava as partes em tais e tais lugar, e que depois de assada ele comia com a sua família. E aí que estava escrito que o camarada que tinha limitação física podia comer, ele podia participar do banquete, mas ele não podia trabalhar. Então mais uma vez eu encontro, querido, esse texto que me chama a atenção, que Deus está aqui cuidando, na verdade, mostrando a sua grandeza, a sua bondade, limitando o trabalho àqueles que não tinham limitações físicas. Na verdade, o quê? Cuidando para que essas pessoas com limitações físicas, irmãos, pudessem ficar fora da tarefa do sacerdócio. Uma lei, isso é uma lei. É uma lei que isentava eles do trabalho sacerdotal. Por que uma lei? Porque essa lei que está sendo dada no capítulo 21, ela se refere só à descendência de Arão, mais ninguém. Então ele está tirando fora da responsabilidade de trabalhar aqueles que tinham limitações físicas. Deu para você entender, irmãos? Um ponto assim, humano e lógico. Mas por que Deus fez isso? Porque era a lei. Lá não tinha como fugir do sacerdócio. Você era filho de Arão, você estava na linha sacerdotal. Mas aí ele tira ele cria uma lei, Deus cria uma lei, tirando aqueles que tinham limitações, para que eles não servissem. Pode continuar, pode comer, mas você não vai trabalhar, isentando o camarada do serviço sacerdotal. Então olha bem, mas o que trata este capítulo vai além, pois como uma pessoa com limitações físicas daria conta de um trabalho tão pesado como os do templo? Pode uma pessoa com limitações físicas ser admitida em qualquer tarefa numa empresa? Então, da mesma forma, eu vejo Deus cuidando da segurança dos sacerdotes. Imagina só uma coisa, imagina o camarada cego cuidando lá da grelha e da churrasqueira. Vocês lembram que tem uma churrasqueira mesmo, né? O altar do sacrifício, onde as ofertas eram queimadas, tinha até uma grelha direitinho e tal. Imagina o camarada cuidando lá naquele momento. Então você vê o zelo e o cuidado de Deus. Era o que dizia. E na verdade, tanto que a sua tradução traz narichato, não, e foi arrancado porque não é. Exatamente. A minha já vai trazer deformidade, se eu não estiver enganado. Por quê? Porque essa não é a palavra. Infelizmente, irmãos, eu peço vocês, quando puderem, quando vocês forem trocar de Bíblia, compre a Bíblia do João Ferreira de Almeida, normal, mas compre a edição contemporânea, é a que eu uso. Não tente, se você quiser saber as palavras mais próximas do original, não existe outra, é a edição contemporânea. Por que edição contemporânea? Eles pegaram essas palavras e aproximaram elas do original. Você só vai conseguir localizar essa palavra, tirar o nariz chato aí, por exemplo, se você pegar uma Bíblia de chave grego e hebraico e grego. Só que você tem que ter paciência. O Paulinho está lendo a minha lá, não está, Paulinho? Não é ela. É chato demais. Uma palavrinha dessa tem 2 páginas de significado. Então, haja paciência. Se você puder, quando você for trocar de Bíblia, use a tradução contemporânea. Tem gente que tem birra dela porque ela é mais próxima do original. E aí queima o filme das Bíblias mais antigas. Imagina a Bíblia de 1900 e não sei quanto, de 1800 e tanto, que tradução ela era? Era bem diferente, bem limitada, tá? Então é por isso, viu, irmã Ana? Na verdade, nos estudos que vocês forem pegar, vocês vão até encontrar essa diferença. Então foi arrancado, porque não é exatamente nariz chato. Até mesmo porque nariz chato é o quê? Eu tenho nariz chato. O que é nariz chato? Tem que explicar. Na verdade era deformidade. Era o camarada que fosse quase que moído. E já aproximou bem, muito. Vocês estão entendendo, irmão? Não é nariz chato. Nariz chato o nariz é apenas uma parte do rosto. Aqui era literalmente o camarada deformado, esmagado por algum animal, por alguma queda, alguma pancada. Então era esse defeito. O nariz chato fica muito limitado. O nariz é só isso aqui, e o resto. Eu já vi gente com isso aqui tudo estourado, irmão, na internet, é claro. E a pessoa está viva. Essa seria a deformidade. Então, viu, irmãos?
eu quero que você desprenda, não tenha medo de sair da revista e atualizada, da revista e corrigida. Eu queria que você tivesse coragem de aproximar mais do original, por você ver como é que é. Tem coisa que choca, porque é bem diferente, mas vale a pena, tá? E aí, quem puder também, compre lá uma chave hebraico e grego, mas só que não adianta nada você comprar se você não tiver tempo e nem gostar de ler, porque você vai pegar uma palavrinha, vai ter que ler 2 páginas, para você ver todos os significados daquela palavra no hebraico ou no grego, tá bom? Mas é isso aí, viu, mano? Na verdade, essa é de... Tem mais alguém que faz nariz chato? Tem, tá vendo aí? Tem. Ó, eu vou dar um conselho também. Fuja da Bíblia na linguagem de hoje. Fuja. Essa Bíblia é a maior tragédia. Os eruditos, os entendidos deveriam proibir essa Bíblia. Essa Bíblia é uma fria, terrível. E eu não sei como é que tem gente que ainda insiste em ler. Essa Bíblia é muito boa quando você começa caminhando com Deus. Mas pula dela rapidinho, porque ela diz coisas às vezes até contrárias ao que a Bíblia de fato quer dizer. Às vezes para facilitar o entendimento, né, dificulta. Então pula dela, né, pula para uma tradução melhor, para você ter mais cuidado. Note, versículo 22, aquilo que eu falei. Note que Deus proíbe tais pessoas de exercerem o serviço, mas não impede que elas estejam em sua presença e comam o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Então fica claro, irmãos, para vocês, que Deus aqui está fazendo uma distinção entre aquele que trabalha, tá, irmãos? Aquele que é um obreiro, daquele que não é um obreiro. A distinção fica muito clara quando aqui vai dizer que a pessoa com limitação física, ela não podia servir, trabalhar, apresentar o pão de Deus, servir o pão que era de Deus, ou trabalhar no serviço do templo, mas ela podia comer, ou seja, poderia participar normalmente daquele momento que era reservado para o sacerdote. Uma vez que o sacerdote, eles tinham direito às melhores partes do sacrifício, ele poderia comer. Ele não estava sendo expulso da família sacerdotal, ele estava sendo liberado do serviço sacerdotal. Mas aí Deus coloca a questão da fé e da proibição, para que o camarada não entrasse, né? Não entrasse no trabalho. Tá bom? A grande lição aqui, aí nós estamos já caminhando para o final, irmãos. A grande lição é que, mesmo os homens que se julguem perfeitos em seu exterior, porque olha que Deus está tratando é da perfeição exterior, não podia ser o cego, não podia ser o que tinha um rosto deformado. Deus estava tratando de um perfil externo, sem questionar o interno. O interno Deus não questiona. Ele fala, nasceu de Arão, é da família de Arão, e tem essa deficiência, ele não pode servir, mas ele pode comer do pão, mas não pode servir. Então veja bem, tá vendo? Que mesmo a lição que a gente tira aqui é, mesmo aquelas pessoas que se julguem perfeitos no seu exterior, ou seja, eu não estou naquele padrão que a Bíblia mostrou e eu posso trabalhar na obra, mesmo assim, aqueles que se julguem perfeitos trazem as marcas do pecado nas suas vidas interiores, como filhos de Adão. Eu posso não ter nenhuma dessas deficiências que a Bíblia acabou de dizer, mas eu posso ter uma deficiência. Posso não, desculpa, eu não posso, eu tenho uma deficiência interior, que é a mancha do pecado, a semente de Adão, que passou até nós. E eu coloquei o texto para você ver qual que é. Romanos 3:23 vai dizer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu posso não ser manco de uma perna, eu posso ter os 2 braços, eu posso ter meus olhos, eu posso não ter o rosto deformado, posso não ter impinge, porque lá falou da impinge, das manchas, posso não ter nada disso. Externamente eu posso estar perfeito dentro do padrão, mas internamente todo homem traz em si a imperfeição do pecado e ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então pare e pensa, essa lista de regras que nós acabamos de ler no capítulo 22, se aplicam a nós hoje, ao pé da letra? Vimos que não se aplicam ao pé da letra. Mas as lições, sim, elas se aplicam. O sacerdote, o homem que serve, a mulher que serve, deve ser mais dedicada e mais dedicado. Não é qualquer coisa que vai te tirar da presença do Senhor, não é qualquer coisa que pode te afastar. Você, sequer Deus te dá o direito, ao privilégio de andar por aí de cabeça baixa,
por causa das lutas e dos sofrimentos. Deus te levanta para levantar aquele que está caído, levantar o que estava caído. Lembra Jesus na cruz do Calvário? É um bom exemplo do homem que estava oprimido. Mas sabe, um dia pensando, como foi que Jesus teve a coragem de, na hora que ele estava na cruz, eu fiz essa pergunta: como Jesus teve a condição de interceder pelos seguidores dele, e olhou e falou: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Eu perguntei: meu Deus, como pode uma pessoa chegar naquele nível de sofrimento e ainda não ser egoísta, não pensar em si, mas pensar naquele que estava perdido? Na hora Deus me falou: porque não é dado àqueles que querem servir a Deus, não é dado a eles o privilégio de ficar se condoendo e sentindo muita dorzinha, mesmo na hora da tua dor, da tua luta, na hora da tua morte. Ele quer te usar, e foi o que aconteceu com Jesus. Nos momentos finais de dor, ele vira: Pai, perdoa esses camaradas que eles não sabem o que fazem. Sabe o que ele fez? Ele não pensou em si, ele intercedeu pelos outros. Aí Deus pôs no meu coração: sabe o que leva uma pessoa a interceder pelos outros, mesmo na hora da crise? É quando ela assume esse papel. Já imaginou, querido, quando você fica se condoendo por aí, que tempo que você perde? Quem aqui ultimamente passou por algum problema sério e você viu que você perdeu um bom tempo lá no campo? Eu já. É isso que a Bíblia está dizendo. Não perca tempo com essas coisas. Sofra a tua luta, sofra a tua dor, sofra tudo. Mas Deus quer que quando você sair do teu quarto, você saia um ministro, uma ministra. Você saia levantando o caído, levantando e abençoando, e Deus vai nos usar independente das circunstâncias. Foi isso que fez Cristo virar e falar: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E você sabe muito bem que Jesus não mentiu. Na verdade, ele sabia o que estava fazendo. Mas é que quando você se põe na posição de intercessor, você faz assim, se apresenta uma justificativa para Deus não detonar com a pessoa. Sabia disso? O papel do intercessor é levantar uma justificativa para Deus não detonar com o outro. O que Jesus virou para ele e falou? Virou para Deus e falou: Pai, perdoa eles, tadinho. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, e muito bem. Mas Jesus não estava ali para detonar. Ele estava ali como intercessor. Falou: Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Claro que você sabe muito bem que de parte eles sabiam. Por outro lado, não. Por quê? Porque eles não sabiam que estavam matando o Filho de Deus. Eles achavam que estavam matando um baderneiro. Mas é claro, era hora de qualquer um de nós olhar: Senhor, manda fogo do céu, o Senhor viu o que fizeram comigo? Não era assim? Essas são as orações que eu tenho ouvido por aí. Estevão foi outro exemplo, que olhou para o céu, teve aquela visão do céu, também pediu para que não fosse imputado naquelas pessoas o pecado que elas cometiam. Então, irmão, nós estamos na condição de ministros. Quando as pessoas erram, Deus nos colocou para abençoar, levantar. Deus, levanta aquela pessoa que errou, levanta aquela que me derrubou, que tentou me derrubar. Este é o papel do ministro. Então, venha para a igreja, venha alegre, venha satisfeito e ofereça para Deus o melhor que você tem, mesmo que lá dentro está tudo arrebentado. Agora, uma coisa boa em tudo isso, nessas leis que Deus coloca para o sacerdote, eu já vivi isso, é o seguinte: quando você para de resmungar, de murmurar e vive isso, a vitória vem assim na tua vida, praticamente instantânea. Você pode estar arrebentado, quando você começa a dizer: eu te louvo, Deus, porque por esse momento que eu estou vivendo agora, Ele te inunda o coração de paz, de alegria, de esperança, e você vence a tua luta muito tranquilo. Amém? Deus te abençoe e te guarda. Este é o último slide que nós colocamos.